Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabadão e nós aqui mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Amém. Este culto hoje que será ministrado pelo Ministério de Casais, creio que o Senhor tem algo especial na sua vida e tem algo muito importante, muito especial para falar contigo. Então, já você que está em casa, já se prepare, já se concentre, né? E deixe outras coisas aí de lado para ouvir aqui, cantar conosco, né? Louvar ao Senhor de início e em seguida ouvir a palavra daquilo que o Senhor tem para falar contigo nesta noite. Tenho certeza que é uma ministração especial, tá? Então, que nada te atrapalhe, que nada tire a sua atenção, para que você possa aí ser alimentado totalmente, amém? Bem como os irmãos que estão aqui conosco. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, de número 73, eu vou ler do 23 até o 28. Amém? Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Repita comigo: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Só até aí. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Glória a Deus, que essa palavra aí entre no seu coração, que você possa meditar sobre esse trechinho e que o Senhor fale contigo, já através dos louvores, da palavra que será ministrada. Amém? Abra o seu coração, esteja aqui totalmente de alma, de coração, de atenção, que nada te atrapalhe de você estar conosco aqui, louvar e engrandecer ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado e querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, te pedindo a Deus que esteja conosco nesta noite, Pai. Espírito Santo, seja derramado aqui neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Seja conosco nesta noite, abençoa, Senhor, os louvores que iremos entoar aqui. Recebe, Senhor, no Teu altar, Pai, como oferta doce, suave e agradável a Ti, Senhor. Cá estamos, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, eu te peço. Amém. Glória a Deus. Há muito eu vivia. É o primeiro louvor. Algo que pudesse me dar
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Vamos lá? Com palmas aí, muita alegria. Aplaudir ao Senhor? Amém. Posso ouvir aí um glória a Deus? Aleluia. Amém. Amigo de Deus, não existe nada melhor neste mundo, amém, do que ser amigo de Deus.
Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Ainda como parte do louvor e adoração ao Senhor, vamos nesse momento consagrar os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, para que não falte aqui também, né, o mantimento da casa do Senhor, amém? A luz que ilumina a gente aqui, o som que a gente está, né, ouvindo, tudo tem um custo. Então, que você possa estender a sua mão e também abençoar aí a casa do Senhor. Amém? Venha à frente. Você que está em casa, deve estar aparecendo para você a tarjeta com as informações do Pix, transferência bancária. Participe, irmãos. Esteja abençoando esta obra maravilhosa, que não é nossa, e sim do Senhor. Amém? Para que Ele possa continuar também abençoando a sua vida. Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão à frente. Vamos orar aí por esses irmãos que puderam abençoar. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essas vidas, Pai, que abençoaram aqui a tua casa, Deus. Que o Senhor possa grandemente abençoar o pão de cada dia, que não falte o pão de cada dia, que não falte, Senhor, o recurso financeiro, Pai, para os compromissos que são firmados, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que também aquele que não pôde, Senhor, estender a sua mão neste momento, que o Senhor possa abençoar com uma porta de emprego, Senhor, que o Senhor possa abençoar com uma bênção financeira, Pai. Seja um emprego, seja uma promoção. Deus, o Senhor sabe o que cada um dos teus filhos necessita, Senhor. Então, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe grandemente, para que também eles possam, Senhor, fazer parte, Pai, participar deste momento e saber, Senhor, o quão bacana, quão bom, quão engrandecedor é nas nossas vidas, Senhor, estar participando, ofertando na tua casa. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém. Vamos lá, mais um louvor, para que a gente possa ser alimentados aí com a palavra. Declare aí com o coração. O nome de Jesus é poderoso, é o nome desse louvor. Então que você cante aí com o seu coração direto para o Senhor, como uma declaração de amor aí para Ele. Jesus, poderoso.
Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Espero aí que você já esteja com seu coração preparado, aquecido, né? Com uma terrinha fofa para receber aí a palavra, a semente que será lançada nesta noite. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém? Boa noite, paz seja convosco. Que bom. Tudo em paz? Seu time vitorioso? Bom, vocês sabem que verde é esperança, não é verdade? Então, tem que ter esperança. Viu, Abraão? Graças a Deus por nós estarmos aqui. E louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje eu esquentei a cabeça. Ou seja, quando fui convidado para estar aqui, uma vez que é um trabalho específico, ou seja, um trabalho de casais, na minha cabeça até é algo que deveria ser trabalhado, a questão, assuntos pertinentes, não é? Como evitar uma briga, ou como fazer a paz. Como evitar, porque a gente sabe que tem que lutar fazendo esforços para evitar. Mas em acontecendo, como fazer a paz. Eu não sei qual que é mais difícil. Então, mas de verdade, tá aí a Magali, a minha semana foi uma semana bem agitada. Às vezes no meu caso, eu lido não só com a igreja aqui, mas eu lido com pastores. Então, às vezes, a gente administrar e lidar com pastores é uma cabeça completamente diferente do membro de igreja. Mas eu tenho procurado em Deus e eu espero que a gente se ache naquilo que eu vou colocar para vocês. Eu tive a oportunidade de estar no Paraná, na igreja da minha irmã. Ela era titular da primeira igreja do município de Reserva, no Paraná. E olha só, parece às vezes a gente olha para trás e a gente fica se perguntando, mas Deus, o que é que eu fiz, não é? Nessa caminhada no trabalho? Essa é uma igreja que eu tive participação
na sua fundação. E hoje na cidade são 3 igrejas. Nós não tínhamos e hoje nós temos 3 igrejas na cidade. E minha irmã, ela, no coração dela, ela disse: eu já tive a minha contribuição no reino de Deus, estou cansada. E a filha que esteve rente com ela, já era ministra do Evangelho, e fomos lá dar posse a ela enquanto pastora daquela igreja. E é uma igreja bonita. Igreja do interior é um pouco diferente, não é? O interior é diferente. Eu não lembro-me quantos mil habitantes que tem a cidade, não é tão grande o município, mas é um ritmo diferente. Mas vale a pena a gente ver como resultado. Imagine vocês, eu vou usar essa expressão, meu pai na fé, que foi quando eu aceitei a Jesus através do ministério dele, hoje já falecido, o reverendo Moacir José da Silva. Imagine, Henrique, nós saímos de Lambreta, de Ponta Grossa, até Reserva. Hoje, com asfalto, dá hora e meia de viagem. Então imagine numa época que não tínhamos esses recursos. Então quanto susto ele e eu passamos, especialmente próximo de Reserva, onde às vezes tinha o que a gente chama de um areião. E a gente sabe, né, quem lida com moto sabe que há terrenos, não é? E que eu estou falando isso porque o Israel, um grande piloto de motocicleta, e disputa paradas na cidade. Por favor, irmã Penha, não impeça ele de comprar uma outra e ele motocar por aí, entendeu? Mas eram experiências maravilhosas, porque imagine a luta, a batalha, e hoje a gente vê lá igrejas constituídas e povo de Deus servindo ao Senhor, e um vereador que os membros da igreja quadrangulares elegeram na cidade, abençoaram o prefeito lá, e é muito bacana o trabalho. Mas vejam só, gente. Eu creio, sem sombra de dúvida, para tudo na igreja, na vida, no dia a dia, para tudo. Se nós não tivermos este recurso de Deus nas nossas vidas, nós não temos êxito. Em tudo. O cristão, enquanto filho de Deus e salvo em Jesus, ele precisa compreender que realmente passa tudo pela experiência de mudança e transformação. Eu ainda estou me preparando para que eu possa falar sobre a questão da natureza, porque Paulo aborda bastante em outras palavras nesse sentido, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é aquela palavra que pode transformar, mudar todo o destino de nossas vidas. E é claro, eu vim aqui para conversar com vocês. Se eu não soubesse o que é vida conjugal, eu diria para vocês, se vocês passam por problemas, dificuldades, eu diria, fraqueza de vocês, estão fazendo o corpo mole em face ao casamento, etc. Não é? Só as solteiras que estão aqui que não sabem o que é, não é? E eu não recomendo que façam isso tão logo. Não é? Mas todos nós sabemos perfeitamente de que é um desafio todos os dias. São 2 mundos diferentes. O casamento faz com que 2 pessoas com mundos diferentes, ideias diferentes, cabeça diferente, sentem e digam, vamos viver juntos? Pampa minha, não é fácil, não é fácil. Então, a gente vive essa realidade no pastorado, as dificuldades que as pessoas têm, muitas vezes nessa convivência. Felizes os que compreendem aquilo que o profeta menor diz. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ou seja,
para que andem juntos, é necessário que haja acordo. Não é? Em havendo acordo, então as coisas poderão caminhar e caminhar bem. Do contrário, será bastante difícil. E eu quero, na verdade, me fixar inicialmente, especialmente, mais em relação à palavra de Deus. A palavra que pode mudar. O profeta Jeremias, não é um único versículo, tá? Hoje eu vou citar outros versículos, mas é só para o início, para o meu preâmbulo. A palavra de Jeremias, no capítulo 23, no verso 29 do seu livro, ele diz o seguinte: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então, no matéria do jornal Folha de São Paulo, quinta-feira, 15 de setembro, eu guardo às vezes matérias de 2022. Há uma matéria aqui em que o texto é: líder dos usuários de drogas deixa Cracolândia após 39 anos. O texto, portanto, vai falar desta matéria do jornal Folha de São Paulo, vai falar a respeito da mudança e da transformação que Deus fez na vida deste homem. O apelido dele, imagine, Reginaldo dos Santos, conhecido como Mafalda, está em tratamento. Ele era, portanto, alguém que vivia na Cracolândia, mas que felizmente ele teve um encontro com a palavra de Deus, e a palavra de Deus mudou completamente o destino da vida dele. Então, a palavra de Deus é aquela, e na linguagem, portanto, do profeta aqui, ele coloca: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. O profeta Ezequiel, ele fala, ainda que tenhamos, e é possível que seja feito um transplante, Deus tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne dentro do coração de uma pessoa. Ou seja, o processo de Deus. Um outro pensamento que eu quero, é só para a gente arejar um pouquinho a nossa memória. Quando a igreja entender que a pregação não é barulho, e sim ensinamento, teremos mais convertidos do que emocionados. Então, às vezes, as pessoas se fixam muito, todos nós somos dotados, obviamente, como seres humanos, somos dotados de uma parte extremamente emotiva, somos emotivos. Agora, precisamos tomar cuidado, porque daqui a um pouco somos levados, se você apanha a parábola das sementes, você vai verificar que ali tem muito do ser humano, de que é afetado e infelizmente, não permitindo a ação de Deus e que a semente nasça, cresça, se desenvolva de forma saudável. Então, aleluia. Eu posso saber por que estão sentando lá atrás? Os que chegam depois, eles não têm que sentar aqui na frente? Os diáconos, cadê os diáconos? Mas esse é o Júnior e a Selma, que são lá da Vila Paulina. Vila Paulina. Eu quero mostrar para vocês, eu vou repetir. Eu poderia pensar alguma coisa sobre o ponto de vista, tratar sobre o ponto de vista emocional, sobre o ponto de vista, a questão do amor e etc. Não é? Eu poderia abordar isso com vocês, mas eu optei, e é escolha minha, portanto, obviamente, tendo aí a direção de Deus, a graça de Deus no meu coração, no sentido de demonstrar que duas pessoas podem viver juntos se estiverem tendo como princípio a palavra de Deus. Do contrário, gente,
Eu acho bastante difícil. E é muito comum hoje, pessoas normais, que a gente reputa como normal, que não é um astro de cinema, da televisão, etc., daqui um pouco estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Então, por que que estas pessoas não têm êxito no casamento? É apenas por incompatibilidade de gênio? É apenas e tão somente porque não estão maduros o suficiente, casaram muito novo e assim por diante? Eu não acredito. Eu posso garantir a vocês que falta princípios de Deus no coração da pessoa. E o mesmo princípio que libertou a Mafalda dos vícios da droga, é o mesmo princípio que pode libertar a todos nós e nos tornar novas criaturas e com possibilidades de vivermos bem com aquele ou aquela que Deus colocou ao nosso lado. É verdade que a gente precisa compreender que há às vezes uma mistura dentro das nossas memórias sob o ponto de vista da questão do amor. O amor muitas vezes é ligado ao amor da novela, ao amor romântico, etc. A gente precisa compreender que amar é uma decisão e não passa por essa questão. Aliás, o pastor Carlos Duarte, um dos maiores pregadores em relação à questão conjugal, etc., ele coloca exatamente isso de forma muito mais apropriada do que eu. Então, às vezes, a gente imagina, portanto, de que ele coloca uma coisa que é importante, é verdade. Como há aproximação entre duas pessoas. E ele coloca, já em algumas palestras, ele tem colocado, de que é uma questão química que muitas vezes aproxima este daquela. Agora, isso não é suficiente, mas com certeza, quando há a decisão de amar, fazer uma vida com aquela pessoa, as coisas podem realmente ter um rumo diferente. Mas é aí que eu quero dizer de que muitas vezes a nossa decisão tomada, o interesse que demonstramos, o nosso querer projetado, não é suficiente muitas vezes para fazer com que nós fiquemos firmes e sólidos ao lado de uma pessoa. Eu preferia o que eu vou dizer agora que Magali estivesse aqui. Mas se você, quando eu falo que são universos diferentes, vocês não imaginam quão diferente Magali e eu somos. Penso até, e eu estou falando por mim, não por ela, de que eu não sou o melhor exemplo que alguém possa seguir sob o ponto de vista de família, etc. Eu tenho o meu senso crítico extremamente aguçado. E eu posso dizer a vocês de que há muita coisa que eu gostaria que fosse diferente. Então, eu percebo de que se não houver uma ação maior de Deus, e que a gente se coloque diante de Deus, pedindo o seu auxílio e sua bênção sobre a vida da gente, a gente não consegue. Daqui um pouco a gente acha que agora eu estou vivendo em muitos problemas. Bem, eu acho que eu vou colocar um ponto final aqui e me aventuro a uma nova experiência. Gente amada, os problemas só mudam de lugar, só mudam de endereço. Aonde quer que sejamos, nós teremos problemas. Mas eu entendo de que a proposta de Deus para a nossa vida é nos capacitar para que vençamos os problemas, sem a necessidade de mudar e de alterar o cônjuge que está ao nosso lado. É Deus que vai mudar, e é Deus que vai nos transformar, e é Deus que vai nos completar para que nós tenhamos prazer e satisfação em continuar a nossa vida. Vamos viajar um pouco em alguns versículos bíblicos. Eu vou apenas e tão somente no sentido de... Ok, obrigado, pastor. Aliás, eu agradeço o pastor Henrique estar aqui com a gente. Aliás, o Henrique é da nossa igreja aqui, não é que eu falando assim dá a impressão de que o Henrique é estranho, né? Ele é aqui. É que ele tem a liberdade de estar conosco quando ele quiser, porque ele está em uma das nossas congregações.
E ele tem feito um trabalho muito bonito, deixando aquele lugar que eu não fui lá ainda, preciso ir lá visitar, para saber as mudanças e alterações que ele fez, mas as notícias são positivas. Bem, quando eu cito, portanto, de que a minha palavra é como fogo, mais poderosa do que nunca qualquer outro fogo, a palavra do Senhor. Então, em Tiago, no capítulo 1, vamos lá para Tiago, capítulo 1, vamos usar essa Bíblia aí que o Senhor Deus tem colocado na nossa mão. Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, verso 18. A gente vai verificar pelas palavras de Paulo. Paulo coloca muito claro isso. Antes eu era assim. Lá atrás eu era assim. Começando por todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, o nosso estado anterior eram condenados. A partir do momento em que há um processo de Deus nas nossas vidas, as mudanças vão acontecendo em cada um de nós. Henrique, me permita fazer eu falei da Mafalda, mas a gente tem exemplo seu de vida. Olha só, isso hoje, obviamente, não o constrange, porque hoje o pastor Henrique é mudado. Eu lembro-me, e eu só gostaria que você pudesse confirmar ou não, se não me falha a memória, você, antes de aceitar Jesus como seu Salvador, e passando por dificuldades, era viciado, que chegava, não tendo cigarro, catava bituca. Ah, era mais barato. Percebe? Esse era aquele lá atrás. Olha a que ponto, obviamente que eu acho que pelo fato do vício em si, não é, a pessoa realmente, em não tendo condição financeira para que tivesse o dinheiro para comprar, não tinha outra alternativa. Mas percebe o estado em que uma pessoa pode se encontrar muitas vezes? Então, Paulo coloca muito bem sobre essa questão da velha vida, do velho jeito de ser, e quem que pode mudar e transformar? Quem que pode alterar o ritmo de todas essas coisas? Só existe um que efetivamente pode mudar e transformar o coração. E aqui, a palavra de Tiago 1,18, o trecho bíblico diz, então, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pelo quê? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, muitas vezes, às vezes eu penso assim, porque o andar com Deus é também, sem sombra de dúvida, uma escolha que fazemos. Mas preste atenção. Até que ponto efetivamente exercemos o nosso livre-arbítrio para escolhermos? Não é, porventura, a própria ação do Espírito de Deus, quando Jesus diz lá no Evangelho de João, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei o Paráclito, o Consolador, Ele estará em vós, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, na verdade, o que Tiago está colocando aqui, ele está colocando de que a palavra gera. A palavra gera. Então, daqui um pouco eu bater no meu peito e dizer, porque eu, percebe? Ora, na verdade, cada um de nós precisamos compreender e entender, então, de que se somos o que somos, hoje, salvos, se podemos nos alegrar e dar graças a Deus que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é uma ação única e exclusivamente de nossa parte, mas é a palavra de Deus que tem nos gerado de novo e nos feito novas pessoas conforme o seu plano e a sua vontade. Amém, povo de Deus?
Amém, povo de Deus? A palavra de Tiago, então, é muito importante, não é? Porque segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvado seja Deus. Ainda no versículo 21, ainda no capítulo 1, ainda no verso 21, o trecho bíblico diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém, povo de Deus? Vamos ficar de pé juntos e vamos ler esse versículo. Todos de pé. Vamos lá juntos. Portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Como é que vocês entendem a questão acolher? Se você tivesse que acolhê-la, como é que você... Deixa a Bíblia aí de lado por um instante. Se você tiver que acolhê-la, o que você vai fazer? Ok? Acolher, portanto, é receber a palavra na nossa vida. Poder sentar. Acolher a palavra. Receber esta palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra onde? Em vós implantada. A voz em vós implantada. E a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém, povo de Deus? Para salvar a vossa alma. Saindo de Tiago, vai para a próxima epístola que você tem aí, 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Achou, Luciano? Pô, você está com a Bíblia de preguiçoso, hein? Achou? Então leia. Isso? Isso, 1 Pedro 1, 23. Agora está perdido? Um está com a Bíblia de preguiçoso, o outro está perdido ainda em Tiago. Tiago, 1 Pedro 1, 23. Palavra. Amém. Ufa! Preste atenção. Então, a palavra gera, Tiago 1, 18. A palavra salva, Tiago 1, 21. A palavra regenera, 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. A palavra que você tem na sua mão não é uma semente corruptível. Preste atenção, eu vou reiterar antes que eu continue. Eu vou reiterar novamente. Eu entendo e compreendo na minha cabeça e concepção, espero de que eu esteja equivocado e você esteja certo, ou seja, que a tarefa que nós temos da vida conjugal, ela necessariamente passa por uma transformação das nossas vidas. A vitória que você possa ter, que eu posso ter dentro da vida conjugal, é resultado
resultado do processo de transformação que Deus faz na nossa vida. Se Deus transforma, em outras palavras, eu não lembro-me agora se Paulo a Timóteo, não lembro-me agora, ele diz que a piedade, preste atenção, a piedade, eu já até falamos, já discutimos alguma coisa sobre esse versículo, ou seja, a piedade para tudo é proveitosa. Mas piedade, ela vem como resultado da ação de Deus através da sua palavra. Quer ver um outro versículo, só para a gente já volta aqui? Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos também. Eu pergunto para vocês, é fácil a gente perdoar? Sim ou não? Mas quando a palavra, porque nós estamos lendo um versículo e estamos falando que ela regenera, que ela salva, que ela transforma. Quando a palavra, ela passa a agir no nosso coração, aí eu exerço o perdão. Quando a palavra estiver trabalhando no meu coração de forma ativa, portanto, é possível ter êxito na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida em família. Quando o versículo bíblico diz, filho, obedecei aos vossos pais, no mundo em que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos atravessando, os filhos não têm nenhum estímulo para seguir este mandamento. Mas quando esta palavra penetra no coração deles, é diferente. Então, é a palavra que vai levá-los ao caminho da obediência junto dos seus pais. Como é que você vai se tornar vitorioso na sua vida conjugal? É essa o teor da minha fala, o ponto da minha fala, no sentido de que é através desta palavra, a mudança, a transformação que ele faz, é que vai me levar a viver e a cada dia estar bem na minha casa e na minha família. É a palavra. Então, na linguagem de Pedro, o versículo que nós lemos, a palavra regenera, 1:23 que nós lemos. Então, a palavra está para nos transformar, para mudar as nossas vidas, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Palavras de Jesus, quando fala aqui que a palavra é permanente. Passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Então é esta palavra que regenera, João capítulo 8, verso 32. Eu acho que isso você sabe de cor. Eu vou citá-lo de forma diferente. É o versículo que o Bolsonaro citava. Lembram? João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Qual verdade? Esta palavra aqui é verdade. Dentro da carreira militar existe aqueles que exercem o seu posto. Soldado, ele está lá, muitas vezes ao passar por um sargento, ele vai bater continência. O sargento, portanto, ele comanda, é a base, vamos assim dizer, e ele obedece. Eu penso que a palavra de Deus é mais ou menos por aí, onde nós estamos para bater continência, nós estamos para obedecer o que está aqui. Quando você e eu não estamos dispostos a obedecer, então, a nossa caminhada vai ser uma derrocada. E eu ouço às vezes testemunhos de pessoas cujas vidas, a minha vida era assim, toda atrapalhada, toda cheia de confusões. Mas o dia que esta palavra entrou no coração daquela pessoa, a pessoa foi mudada e transformada. Estamos num culto, a ideia, pelo menos o que eu entendi, um trabalho
para os casais. Como é que nós vamos superar, vencer, passar, aguentar, termos sucesso? Eu estou declarando, é pela palavra do Senhor nosso Deus. É por esta palavra. Continuando, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Romanos 10, 17. O trecho bíblico, então, ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra produz fé. Quantos aqui que durante, talvez não essa semana, mas em algum dia, esses dias do mês de fevereiro, se sentiram, não canseira física, não é esta, mas se sentiram emocionalmente, pensamento, ideias, sentimentos, estavam cansados? Levante a mão. Bom, eu quero dizer a vocês que na palavra nós podemos encontrar a renovação. É esta palavra, porque é fé nesta palavra. Lembram da palavra aos Hebreus, que esta palavra, ela é uma espada, amém? É uma espada. Então, é esta palavra, através desta palavra, de que nós encontraremos a fé suficiente. Volta para João capítulo 17. João capítulo 17. Versículo 17. Eu não sei, eu creio que por esses versículos vocês estão entendendo a direção que o pastor está dando, no sentido de que é por esta palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra que regenera, a palavra que santifica, não é? Agora, a palavra que santifica, 17, 17. O trecho bíblico diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então, volte um pouquinho para o capítulo 6 de João. Eu vou apressar um pouquinho. Capítulo 6 de João. Versículos 44 e 45. Com isto, eu quero lembrar a vocês, e é uma história, isso é verdade, aconteceu em uma família norte-americana. Claro que hoje eu não tenho ideia de como está esta empresa, mas o trecho bíblico, versículos 44 e 45, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. A palavra nos atrai. Um testemunho. Isso aqui é do tempo que o Sérgio tinha cabelo preto. O autor diz aqui o seguinte. Entendeu? Faz pouco tempo, acho, né, Abraão? Relembro aquela história, preste atenção. Relembro aquela história de uma página da Bíblia que um ímpio usou para embrulhar sabão. A folha chegou à casa de uma outra família bem pobre, que desembrulhando o sabão, leu que Deus deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar os homens perdidos. Isso nós conhecemos, João 3,16. Essa era a paupérrima família Colgate. Lembra vocês alguma coisa? Mas nessa época era uma família pobre,
que aceitou a Cristo como Salvador e que veio a fundar um pequeno negócio de fabrico de sabão e seus derivados. Como é que essa família alcançou a salvação? Porque um ímpio que vendeu para eles um sabão, embrulhou em uma folha da Bíblia. E eles, chegando em casa, leram esta página e aceitaram Jesus como Salvador. Jesus salva esta família desta maneira. E o que acontece? Esta família tornou-se a grande distribuidora da palavra, pois principiando a dar 10% dos lucros para a distribuição da Bíblia, terminou dando 90% para que o livro sagrado fosse difundido. A matéria diz: ainda hoje a Fundação Colgate se entrega a esse glorioso ministério de distribuição da Bíblia, porque um dia alguém, desprezando o tesouro que tinha em mãos, embrulhou um pedaço de sabão na folha de uma Bíblia. Amados, eu creio no poder desta palavra. Eu creio e tenho certeza absoluta do plano de Deus e da vontade de Deus. Mas vamos em frente. Primeira coisa, portanto, a forma com que eu tenho procurado colocar para vocês é no sentido exatamente de que a palavra de Deus, ela pode mudar, transformar, regenerar, salvar, perdoar, santificar as nossas vidas. Partindo dessa premissa, partindo desse princípio, todas as demais coisas serão possíveis, porque seremos pessoas mudadas e transformadas pelo poder do Senhor nosso Deus. Então, quando nós falamos a respeito, por exemplo, o amor entre duas pessoas, o livro de Cânticos, no capítulo 8, versos 7, diz: Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos. O amor mantém o casal unido, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, a Bíblia fala a respeito desse amor. Amar é uma decisão. Quando um homem e uma mulher gostam um do outro, precisam decidir amar ou não amar. É a escolha que irão fazer. O amor é muito mais do que uma atração. É querer o bem do outro e lutar pela união um do outro. Falando a respeito de amor, há escritores, um deles que eu estive pesquisando, ele coloca o seguinte: o equilíbrio entre os três amores. Há três definições do grego a respeito do amor. É para existir este amor que resiste ao passar o tempo, ao passar os anos, é necessário que haja um equilíbrio, não apenas um tipo de amor, mas que haja equilíbrio entre esses três tipos de amor. Ou seja, a tradução e o equilíbrio que deve haver entre os três tipos de amor. Número 1, existe o que no grego, tradução grego, existe filéu, que significa companheirismo, carinho e amizade. Esse é um tipo de amor. Segundo tipo de amor é o eros, é a química, paixão, desejo, atração. E finalmente o terceiro amor, o mais louvado, o mais significativo muitas vezes, o mais que as pessoas colocam maior ênfase, que é a respeito do agape, ou seja, o amor incondicional sem interesse puro. O autor, quando ele aborda a respeito disto, ele diz que deve haver um equilíbrio, não apenas e tão somente, e única e exclusivamente, o amor incondicional chamado ágape, mas precisa ter os outros, ou seja, a vida conjugal, ela passa também exatamente por questão de companheirismo, de carinho e de amizade que possa existir entre duas pessoas. A minha irmã é viúva. E uma das coisas que nós já conversamos, ela diz o seguinte, que faz falta. E ela
com muito cuidado, ela é mais fechada do que eu, vamos assim dizer, ela não aborda a questão do amor eros aqui, mas ela coloca a companhia de alguém para poder trocar ideia, para poder conversar. Mas se houvesse apenas e tão somente em um casal a questão do amor filéu, não estaria completo. É necessário que haja. Primeiro, sem sombra de dúvida, nós poderíamos dizer, mas é o amor ágape. E de pronto nós vamos pegar este exemplo, ligando com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ágape, o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, entregando o seu único filho em nosso lugar. Em outras palavras, ágape, no sentido da vida conjugal, é exatamente aquilo que Paulo aborda, que o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo. Se eu amo, portanto, a mim eu devo amá-la. Amor ágape, amor que cuida, amor que zela, e assim por diante. Então, Paulo escrevendo numa epístola, em 1 Coríntios, no capítulo 13, capítulo 1 Coríntios, capítulo 13. Versículos 4 ao 7. Então o apóstolo vai dizer o seguinte, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículos 4 ao 7. O amor é paciente. Os que estão aí acompanhados, olhem para ele e para ela e digam, precisa ter paciência comigo, viu? Meu pai. Agora vocês vão começar a entender por que eu citei lá atrás, primeiro, sobre a preponderância que a palavra de Deus deve ter em nós. Porque como é que eu vou ter paciência? A paciência é só uma vez, é só um dia que eu tenho que ter paciência? Gente, é só um dia que eu tenho que ter paciência? Quantas vezes eu tenho que ter paciência? 70 vezes 7, né? Eu digo para Magali o seguinte, se eu fizer isso hoje, eu não preciso fazer isso amanhã? Qual vocês acham que é a resposta? É essa que vocês estão pensando. Amanhã eu vou ter que fazer tudo novamente. O trecho então de Paulo, ele está falando, e eu acho isso fundamental, é muito importante, né? 13, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Quanto mais eu leio, mais eu verifico. Aí você vai entender o que eu disse agora há pouco para vocês. Eu não sou o melhor exemplo. Porque há oportunidades que eu me ressinto do mal. Não sei se está entendendo o que eu quero dizer. Se vocês conseguirem o grau tal que não se ressente, você está na minha frente. Não estou brincando, estou sendo honesto. 6. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Nenhum de nós ri dela se ela tropeça em alguma coisa, não é verdade? Nenhum de nós, se eventualmente cai um copo espatifa no chão, eu caí um guardanapo. Ninguém fala isso, né? Ao contrário, vai dizer, meu amor, fique tranquilo, eu compro outro. Não sei se agora vocês vão me compreender de que se não houver a graça e a bênção, é a palavra que regenera, que transforma, que empodera, etc. A gente não consegue viver isso que Paulo está propondo. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, essa questão, para viver esta realidade, é paciente. Primeiro, ninguém é perfeito. O homem e a mulher precisam ter paciência com as falhas do outro. Como é que eu vou suportar? Se a palavra estiver em mim, então eu vou suportar.
eu vou enfrentar. Eu vou ser paciente. Em seguida, vamos correr. Em seguida, Paulo diz: não inveja. Um casal que se ama fica alegre com os sucessos do outro e não tenta limitar ou prender o outro. Eu quero dizer para você que na minha vivência como pastor, já aconteceu de literalmente um dos cônjuges não ficar satisfeito e eu me sinto para baixo, porque é só ele que está tendo vitória. Não deveria ser, o que a palavra está dizendo? Ao contrário, deveria a mulher, ou o inverso também, não estou falando, querido, que bom que você obteve a vitória, que bom que você venceu, que bom que você superou, que bom que você está tendo êxito e assim por diante, entendeu? Agora, para que eu compartilhe com o outro, e eu me alegre e me regozije com o outro, se aqueles princípios da palavra não estiver no meu coração, eu não consigo. Não se vangloria, não se orgulha. Quanto casamento que está sendo destruído porque tem um lá que é narcisista, seja ele, seja ela. Então, o texto diz: não se vangloria, não se orgulha. Orgulho impede o casal de consertar os seus próprios erros. O martelo tem um lado para pregar e outro para tirar pregos. Gosto dele, por isso sabe admitir os seus erros. Eu creio que você entendeu a figura. Quando você dá a martelada e porventura não está no ponto certo, você pega o outro lado do martelo e tira o prego para depois alinhá-lo novamente. Você e eu, como cristão, agora transformado, agora regenerado, agora mudado pela palavra, eu consigo perdoar, eu consigo estar junto e compreender de que posso falhar. Paulo então diz: não maltrata. Eu honestamente fico pensando, mas, eu não conheço, ou se conheço, não quero lembrar, de alguém que tem prazer em prejudicar o outro, em atrapalhar a vida do outro. Paulo continua dizendo: não procura seus interesses. Um casal egoísta, Magali, eu quero dizer que já aconteceu de ficar com a consciência pesada quando eu comi todo o arroz e você queria comer um pouco e eu não deixei. Por quê? Porque às vezes não maltrata o outro. Eu achei que não era tanto, mas acho que foi grande, não. Não procura os seus interesses. Um casal egoísta não vai sobreviver. Cada um deve cuidar dos interesses do outro. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Bem, eu estou falando com pessoas. Eu não vou... se perde nos meus tempos, não é? Eu não lembro de dizer assim: escuta, vai dormir sozinha hoje, eu vou dormir. Provavelmente eu fiz isso. Eu só não me lembro. O que eu estou dizendo é de que
E aí você vai entender por que eu comentei a palavra. Porque se não é a palavra me modelando, eu chuto o pau da barraca facilmente. Ué. Não se ira facilmente, não guarda rancor. E infelizmente a gente conhece e sabe de que muitas vezes, infelizmente, um casal é prejudicado por conta disto. Não se alegra com injustiça. Eu não fico feliz, obviamente, seja a Magali, seja um dos meus filhos, que eventualmente passe por injustiça, e eu vou dizer, é uma lição a ser aprendida. Pode até ser uma lição a ser aprendida, mas espera aí, não é algo que alegra e que traz satisfação ao coração da gente. Se alegra com o quê? Se alegra com a verdade. A honestidade com amor constrói um relacionamento que saudável entre duas pessoas. Quando o texto bíblico coloca uma só carne, não é, não é. Eu já falei aqui, eu lembro-me que há muitos anos atrás, nós estávamos ainda na capela, quando eu vi duas mulheres que vieram e perguntei dos maridos. E elas justificaram dizendo, mas está escrito que o casal é uma só carne. Portanto, nós, ao tomarmos a ceia hoje, estamos tomando por eles também. Então, às vezes, as pessoas andam por caminhos, não é? E que precisam aprender a se alegrar com o quê? Com a verdade. Se alegrar com a verdade. Corolário que deve, sob o ponto de vista da honestidade, que deve nortear a vida de uma pessoa. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E finalmente Paulo coloca dizendo, tudo suporta. Agora eu vou pedir que os homens olhem para ela e dizem, eu aguento bem. Aí você... Misericórdia, né? Eu vou contar uma coisinha boba aqui, só para vocês compreenderem. O carro da Magali, há dois carros que ficam na parte coberta da garagem. O carro da Magali fica na frente. Eu abro o portão por um tempo, eu insisti com ela, viu, Daniel? Que ela entrasse um pouquinho para a direita e daí embicasse para a esquerda. Gente, eu às vezes penso que ela vai bater com o lado esquerdo e tem um espaço enorme. Eu falei com ela uma, falei com ela duas, falei com ela três. Pergunte a ela se eu tenho falado alguma coisa. O texto de Paulo está dizendo, tudo suporta. A luz da garagem fica acesa. Às vezes ela estaciona de uma certa forma que dificulta a gente transitar em frente, na traseira, na frente dos outros carros ou na frente do carro dela. Então eu já desisti de desligar a luz. Quando ela estaciona, ela vai lá e com jeito, ela passa, porque ela é mais magra do que eu acho, e desliga primeiro. Eu estou contando uma coisa para vocês, é real, não é brincadeira, isso é real. É algo que e eu faço questão de abrir o portão para ela, e quando ela pode, ela abre para mim o portão. Nosso portão não é automático. Mas eu às vezes fico assistindo ela estacionar, e eu fico dizendo para mim mesmo, não tem jeito mesmo. Já desisti. Ou seja, tudo sofre. E o que eu estou dizendo para vocês, preste atenção. Preste atenção, a gente não percebe muitas vezes que o outro, a gente poderia mudar um pouco em relação ao outro, e a gente não muda. A gente não faz questão de mudar para o outro. Então, como é que eu vou superar tudo isso que Paulo está dizendo,
Em 1 Coríntios, capítulo 13, dos 4 ao 7. Como é que eu vou superar? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou alcançar um resultado na minha vida 2? O Sejas e eu conversamos sobre a administração da igreja, mas eu não moro com o Sejas. Nem o Sejas mora comigo. Então eu não tenho que sofrer com o Sejas, percebe? Entende o que eu quero dizer? É o casal que vai ter essa experiência. Em outras palavras, amados, eu procurei mostrar para vocês princípios da palavra de Deus, que para tudo, seja na pregação, no pastorado, no trabalho, no testemunho, para tudo, aquele inicial. Mas para que eu tenha sucesso na minha vida conjugal, sem sombra de dúvida, se eu não tiver aqueles quesitos anteriores colocados para vocês, dificilmente a gente vai ter êxito na nossa caminhada. 1 Pedro capítulo 4, estou chegando ao final. 1 Pedro capítulo 4, verso 8, o texto bíblico diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O livro de Eclesiastes fala a respeito de que enquanto há vida, há esperança. John Piper, um escritor cristão, um grande homem de Deus, ele escreve dizendo: o propósito final da vida é mostrar que Jesus é mais precioso que a própria vida. Eu finalizo dizendo que somente através de Jesus, que efetivamente nós podemos ter uma vida em família abençoada. Há um provérbio africano que diz: eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. Não sei se deu para captar a ideia. Eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. Que a sua caminhada, a sua vivência, que você esteja bem vivo, mas vivendo de verdade, e tendo experiências maravilhosas, que você possa, a cada dia, andar na presença de Deus, porque vale a pena. Ele transforma, Ele muda, Ele faz coisas maravilhosas no nosso coração. Junto com a minha mãe, nós estávamos lembrando de fases de nossa vida, enquanto solteiros, ela e eu fomos missionários. E o que passamos, as lutas que tivemos, e a glória de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus. O que Deus já fez na minha vida. Eu imagino o quanto Ele tem feito na tua vida. Eu estou desejando nessa noite, que com quem você está aí sentado, esta ou este que Deus deu, o privilégio de tê-lo ao seu lado, de tê-lo ao seu lado, Deus renove você e traga alegria, traga bênçãos de Deus sobre a sua vida. E se eventualmente haja dificuldades, eu tenho recurso de Deus que coloquei na primeira parte. São recursos de Deus para que Ele possa mudar e transformar e fazer, empoderar, abençoar, regenerar, salvar, libertar e assim por diante, para que você tenha êxito na sua caminhada. Não haja necessidade de qualquer outro tipo de atitude mais acentuada, mas que juntos, estando junto ao outro, ajudando o outro, abençoando o outro, até aquele dia que nós partamos para estar com o Senhor, ou o Senhor Jesus nos volte e sejamos todos renovados e abençoados. Amém? Pastor Sejas, era isso que eu tinha para esta noite de encontro de casais. E a minha oração é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Posso orar encerrando? Vamos ficar de pé.
Eu quero agradecer a Deus por você ter tido a paciência de ter ficado comigo aqui. E ninguém dormiu, não é? Pode ter até cochilado um pouco. Irmã Sônia, que Deus te abençoe. Deus te dê graça. Eu não sei o que tanto que deve estar acontecendo consigo, mas que Ele esteja colocando a mão e te renovando e te abençoando. É uma pena, porque tem alguém ao seu lado que já sinto muito, Sônia. Quem não entendeu o que eu estou falando é que o nome dele é Jacinto, entende? Louvado seja Deus. Pai eterno, quero te agradecer. Eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Quero te agradecer pelos casais que estão aqui conosco, pelo teu servo, reverendo Henrique, pelo casal, a Selma e esposo lá da Vila Paulina. Deus, eu quero te louvar pela vida de cada um deles. E eu te peço, Pai, em primeiro lugar, que tudo aquilo que nós colocamos como proposta de Deus, pela Tua palavra, aconteça na vida do meu irmão e da minha irmã. Então, eles estarão fortalecidos, então, eles estarão empoderados, abençoados, para vencer todas as dificuldades que porventura aparecerem na vida a dois. Estarão fortes para realmente terem vitórias através do teu poder e da tua graça. Abençoa os que estão nos acompanhando pela live. Os casais que nos acompanham pela live sejam alcançados e abençoados. Abençoe, Senhor, a nossa atividade amanhã de manhã em Vila Paulina. Abençoe também às 18 horas, quando nós estaremos aqui de volta, numa nova live, juntos, Pai, na Tua presença. Novamente, Pai, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa este casal. Em nome de Jesus, repreendemos qualquer coisa estranha que eventualmente tenha por objetivo dificultar, atrapalhar, destruir a vida conjugal deste irmão e desta irmã, e em nome de Jesus, que eles tenham a bênção da vitória, que o sangue de Jesus esteja sobre as famílias que estão aqui e as que estão nos acompanhando pela live. Muito obrigado, eu oro e confio no nome poderoso de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, a doce e incomparável comunhão do Espírito Santo, seja convosco agora e para sempre, amém. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês.